assim, tem uma coisa que a gente passa aqui como... Aí é como país, né? Acho que é algo que, com o tempo, talvez a gente modifique isso, que se você for olhar... O brasileiro, ele tem um olhar de que, às vezes, a gente tem a síndrome, né? Do vira-lata, né? Vira-lata. E não é isso. Eu acho que o Brasil tem... Assim, nós temos algumas características únicas no mundo. Eu acho que começa por aí. Começando pelo povo. Se a gente for olhar de uma forma analítica a nossa característica do brasileiro, o brasileiro tem um monte de característica positiva e diferenciada. Eu lembro que há uns 25 anos atrás, veio um cara do MIT aqui chamado Nicholas Negroponte. Tá? Ele foi o cara que, o pai lá do laptop de $100, queria democratizar a utilização do laptop para as crianças pobres, aquela coisa toda. E ele tinha muito interesse pelo Brasil. E ele dizia naquela época que o Brasil era único porque o brasileiro, o Brasil tinha uma cultura plural e o brasileiro tinha essa característica da pluralidade. E se você for olhar, a gente tem isso. Nós temos características aqui que ninguém tem, de povo, de mistura, de cultura. E eu acho que se a gente nos colocarmos numa forma desse entendimento de que nós temos valor, partindo, né, do ponto zero, aí sim, deixa eu buscar uma língua, deixa eu buscar o inglês, deixa eu buscar alguma coisa, mas partindo desse princípio de que nós temos ótimas características, principalmente para onde o mundo está indo hoje. Uhum. O mundo já não é assim, duro e pesado e A ou B. O mundo já não é o A ou B. Há muito tempo. Então, eu acho que o que eu quero dizer para esses jovens é que faça uma pequena reflexão da sua estrutura, de como você é, as suas características e aprenda a gostar das suas características. Aprenda, sabe? Sim, cada um é um ser humano único, plural. Uhum. E temos as nossas características de socialização, essa coisa toda. Então, assim, para quem está começando, aí o mimimi eu já não sei, mas eu sei que nós precisamos de oportunidade. Tá certo, eu sei que as empresas precisam dar oportunidade, mas tenta se lapidar um pouquinho, tenta fazer essa análise. Espera aí, o que eu tenho de bom? Como que é a minha característica? E utiliza isso a seu benefício. Qual é o propósito, né? Qual é o seu propósito para contribuição? Né? O que te motiva. Exato. Né? E o que você tem, o que você não tem de skill, que para aquilo que você quer é um deal breaker. Né? Quero trabalhar na área de programação, mas não conheço nenhuma linguagem. Bom, óbvio, é um deal breaker. Ter essa visão mais analítica da carreira. Né? Porque esse skill é importante. Hoje, assim, se você falar, o que você busca num profissional que você tá buscando? Se você for olhar as características pessoais, emocionais, muita gente tem aquilo. Tá faltando outro lado. O outro lado se aprende. Então, eu quero olhar de uma forma positiva que tem esse novo olhar perante ao cidadão, a cada um, a sua personalidade. Então, utilize isso. Ou seja, o que eu quero dizer para você é que em cima das suas características, nossa, tá cheio de pontos positivos aí. Acho que por conta dessas características tem que fazer 200, 300%, né? Mas é só aproveitando, né? A gente falou da capacidade do brasileiro aqui, né? Voltando para a cyber, né? A gente tem a capacidade de pensar aqui de formas diferentes. O nosso pensamento multitarefa, que é já natural, o brasileiro tem uma coisa importante e interessante que o americano não tem. O americano vive em cima da abundância. Nós vivemos em cima da escassez. Exato. Viver em cima da escassez te cria novas habilidades. Que o americano não consegue... Ele não entende o brasileiro, que o brasileiro é de todo jeito, é tudo junto. Você tem que pensar, assim, tirar uma foto holística aqui e falar, eu sei que atrás de mim tem isso. Não, o americano só faz aquilo. Então, tem características super importantes que para
o mundo, hoje, ele faz mais sentido. Não, o brasileiro, acho que, pegando esse gancho, ele tem uma característica muito de problem solver, né? Que para mundo de cyber, mundo de tecnologia, é essencial. Né? É o que você falou, no mundo de escassez, você tem que ser criativo, você tem que solucionar os problemas de alguma forma. Né? Então, não temos um suporte para pôr no microfone? Acha alguma coisa, pega uma caixa, corta, monta. A gente tem essa capacidade. E é verdade, o americano, ele, por essa abundância, é muito mais fácil entrar na Amazon, pagar $10 e chegar em casa do que, pô, deixa eu ver aqui se eu tenho um tubo, um PVC para colar e fazer funcionar. Então, a nossa criatividade ela é super maior. Apurada. Isso se reflete nos resultados dos brasileiros. Porque nos rankings de hackeamento, né, a gente teve agora, no começo do ano, um festival internacional com mais de 250 países diferentes, com todos os tipos de hackers, e o objetivo era conseguir derrubar uma aplicação web, né? Obviamente que ela foi fortificada, etc., porque era um desafio. Primeiro colocado, brasileiro. E assim, aí até uso isso como explicação para muitas coisas, mas eu falo, em todos os campos, se você olhar, entre o top 10 que faz alguma coisa extraordinária, tem um brasileiro. De qualquer coisa, de qualquer tipo de assunto. Seja da engenharia computacional, a aviação, qualquer coisa. Tem comida, obviamente. Tem um brasileiro lá entre o top 10, que é por causa dessas habilidades de ser multifalcetado, multitarefado, de ter essa falta de escassez. Então, e o jogo de cintura no ambiente hostil, mais hostilizado. Então, acho que utilizar esse olhar para o seu benefício. Esse é um diferencial, numa comparação. Sim. Aí, a longo prazo, já na saída. A gente vira uma potência para exportar, né? E é por isso que... E mão de obra. Eu acho que a longo prazo... Que é o que o Brasil já faz há muitos anos, Sim. né? O número de brasileiros que ficam baseados fora do Brasil é surreal, né? O que tem de brasileiro na Europa, Estados Unidos, Singapura, Austrália... Às vezes tem mais brasileiro lá do que alguns cantos aqui do Brasil. Você quer ver uma outra coisa interessante? Na última vez que eu olhei, uns meses atrás, uns 3 meses atrás, olha só que interessante. A América Latina tinha 23 mil startups. 23 mil startups na América Latina. Das 23 mil, 21 mil estão no Brasil. Então, nós temos 21 mil startups ou empresas digitais, num total de 23 mil na América Latina. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o brasileiro, ele é capaz, ele é inteligente, basta dar um pouquinho mais de condições. Exato. Porque não falta ideia, não falta criatividade, não falta dar um jeito para resolver alguma coisa de alguma forma. Então, isso também, por isso que nesses últimos 5 anos, tivemos muito investimentos de dólar vindo para o Brasil em empresas digitais. A última conta estava 21 mil empresas. É muita coisa. Então, e outra, olha só que interessante. De todos esses polos de ecossistema de inovação, de startups, o Brasil não está no top 10. Mas o Brasil, olha, e por que ele não está? Na minha opinião. Nós ainda estamos em formação. O ecossistema não é ajustado, totalmente integrado, como é o ecossistema lá em Israel, que da faculdade já sai para o órgão de governo, que já sai para o serviço militar. Já sai. O famoso tá tudo 8.200, não, né? Então, tá tudo interligado, assim, nunca vai dar errado. Porque não tem como. Você tem um ecossistema para fazer. O ecossistema está pronto, está bonito. Eu até costumo dizer nesse ponto que aqui a gente é jovem ainda, em comparação com outros países. Mas olha que interessante, 21 mil startups sem um ecossistema estabelecido. Isso significa muito. Independente disso, são 21 mil empresas. Olha só que interessante, esse outro olhar. Eu tive recentemente, Marcos, em Tel Aviv, né, que infelizmente agora na Israel tá passando por um momento complicado. E o que eu ouvi dos núcleos de startup, eles têm uma rede de VCs, Private Equity, hubs de startup muito forte, é que o israelense ele tem o que eles chamam de chutzpah, né, que é, se a gente fosse traduzir, é como se fosse uma energia, uma forma de encarar, né, de questionar, de ir atrás, de fazer a mais, sabe, é uma coisa do israelense, né? De não se satisfazer não se conformar, né? Isso com tudo eles falam. Olha, o analista aqui pode confrontar o CEO
Isso é totalmente normal porque é parte da cultura, de ir além, de fazer a mais, né? O brasileiro tem isso também. Tudo que eu ouvi nessa última visita, a gente consegue criar uma analogia, tem algo análogo no Brasil, né? A única coisa, né, que, na minha visão, a gente não tem é o sistema, né? É olhar, assim, a sociedade como um todo, sistemas. Pode ser sistema educacional, pode ser governo, pode ser, né, terceiro setor, pode ser, enfim, o sistema empurrando para frente, que eles têm. Sim. Um dos, né, mais notáveis lá de Israel é o 8.200, né, o 8.200, que é o núcleo principal deles do serviço militar. Acho que todo mundo sabe, Israel, todo mundo, né, homens e mulheres são obrigados a servir no exército. Então, todo mundo passa por essa vivência. Então, também cria uma unidade, né, um senso de identidade ainda maior. Eu concordo com você, o Brasil tem uma pluralidade muito grande, mas a gente também tem um senso de identidade única. Todo mundo, né, de norte a sul, se sente brasileiro, diferente de outros países em que, não, eu sou, né, de tal província, vai pensar, Espanha, né? Se eu sou, né, de Barcelona, se eu sou catalão, eu não me identifico muito com Extremadura, Galícia, etc. Aqui não, aqui somos um, né? Independente aí de disputa partidária, que eu sei que hoje está polarizado, mas assim, culturalmente é a mesma coisa. Então a gente tem todos esses ingredientes, como Israel. Israel é um país de 10 milhões de habitantes, né? Quer dizer, Tel Aviv, sei lá, 3, 5, não lembro o número. E o mercado de TI, né, de tecnologia lá é 400, 600 mil pessoas, depende de como faz a estimativa. E eles conseguem movimentar o mercado de cyber no mundo inteiro com uma força que não precisa explicar para ninguém, né? Israel você vê, com menos de 1 milhão de pessoas, vai dentro do setor de tecnologia de cyber. Quer dizer, temos tudo para fazer a mesma coisa, né? A gente tem 200 milhões de pessoas no país, ou seja, a gente tem os ingredientes, é só uma questão de orquestrar isso melhor como sociedade. Isso, colocar esses componentes. Aí teve uma americana que retratou a brasilidade e ela falou, o melhor exemplo de brasilidade, ela deu o exemplo da escola de samba no dia que eles vão fazer a apresentação. Primeiro, é um monte de gente, um caos. Assim, é impossível 2.000 pessoas fazer funcionar. E a hora que começa... Orquestra, tudo. Funciona. Não, e algo até que não foi muito ensaiado. Quer dizer, ensaiou no pavilhão, sim, né? mas, Tem os assim, ensaios, mas como ninguém andou junto que 2.000 ali, pessoas, de repente, se organiza e vai? Na hora certa, espaço certo. Aí ela falou, isso é brasilidade. Concordo. Mas é um belo do exemplo. É um belo do exemplo. Concordo. Mas, eu acho que o ponto que a gente pode pegar é nós temos componentes positivos, não estamos organizados, temos muito que aprender esse sentimento de comunidade, esse sentimento de um estender a mão. Acho que a gente ainda tem muito trabalho. Mas isso não quer dizer que a gente não é, ou que nós não temos condições. O Brasil prova, se reinventa de todas as formas. Só gostaria de deixar essa mensagem de que cada um olhar para si e falar assim, espera um pouquinho, eu tenho umas características humanas positivas e deixa eu construir a partir disso, deixa eu buscar os gaps. Se eu estiver numa empresa começando, seja de estagiário, seja o que for, agarra alguém e fala, me ajuda, como faz para eu chegar ali? E vamos indo. Nós não tivemos isso. Tem talvez uma terceira certeza para vocês porem na lista aí, né? Uma é de que todo mundo vai morrer, não ao mesmo tempo, espero. Todo mundo vai ser atacado, também espero que não ao mesmo tempo. E que todo mundo vai ter oportunidade na vida. Sim. É uma questão de você ter o olho aberto para identificar, porque muitas vezes a gente não identifica, né? Tá com a cabeça em outro lugar, a oportunidade passa. E ter os skills, a energia, a força de vontade de fato, agarrar.